do Senhor, irmãos, estamos em mais um quadro Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos aprender sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos saber quem era esta mulher e o que a Bíblia fala sobre ela. Irmãos, uma mulher que vivenciou um milagre, onde a fé em crer no Senhor Jesus foi o ponto de partida para uma atitude decisiva, que mediante a graça de Deus, ela alcançou sua cura e a salvação da sua vida. Eu convido você, irmãos, para ativar o sininho das notificações, dar aquele abençoado like e se inscrever no canal, para assim acompanhar de perto todos os conteúdos que terá, sem sombra de dúvida, grande relevância para seu crescimento espiritual. Irmãos, o texto do tema de hoje se encontra em Marcos 5, dos versículos 25 ao 34. Eu vou ler para os irmãos alguns versículos do 25 em diante. A Bíblia diz assim: Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Irmãos, no texto não aparece o nome da mulher, e isso vem se confirmando pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Em primeiro lugar, irmãos, é essencial deixar registrado que os milagres narrados pelos apóstolos têm a função fundamental de levar os homens a crerem que Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Nós vemos, através dos passos de Jesus, a completa revelação da vontade do Pai à humanidade em sarar, curar e restaurar a plenitude perdida na queda. As obras realizadas pelo poder do Filho de Deus não se resumem à cura física, libertação e ressurreição de mortos. O maior milagre foi operado na cruz do Calvário. Meus irmãos, nos evangelhos vemos registrados inúmeros milagres, porém é importante lembrar que o Mestre realizou muitas outras maravilhas. Porém, não constam nos relatos, pois a própria Bíblia diz que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Jesus, meus irmãos, ele estava em direção à casa de Jairo, pois sua filha estava em estado terminal. Foi quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das suas vestes. Irmãos, esta mulher, ela já havia sofrendo há 12 anos, no qual já havia gastado todos os seus recursos, mas sem nenhum retorno agradável. Aquela mulher continuava sofrendo em completa solidão, porque com aquela sua condição física era vista como uma mulher impura. E com base na lei, o que faria os religiosos se surpreendesse aquela mulher naquele estado que ela se encontrava? Segundo a lei, irmãos, a mulher naquele estado era considerada impura. Diante disso, aquela mulher, ela enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela sofria de uma doença física, que trazia várias limitações, vergonha, desesperança, muito sofrimento. Tudo começa a mudar quando ela passa a ouvir falar de Jesus. Acreditou de maneira instantânea que se somente tocasse em suas vestes, haveria de ser curada. E logo foi curada daquele fluxo de sangue. E sentiu que seu corpo estava livre daquele mal. Irmãos, sabe quais as lições nós podemos aplicar em nossas vidas? Esse exemplo bíblico. A primeira lição, a atitude e ousadia. Ela tocou na orla das vestes de Jesus em circunstâncias extremamente desfavoráveis. Irmãos, o Senhor é aquele que nos conhece. Muitas vezes passamos por dias difíceis, mas tão difíceis que a dúvida e a desesperança quer nos abater. Porém, compreendendo esses ensinamentos, precisamos nos posicionar com uma atitude ousada, nos aproximando do Senhor, perseverando, clamando, buscando, lendo a palavra, adorando, porque Ele é o que opera em nós,
tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós vemos duas certezas com a atitude daquela mulher: sua necessidade no que se referia à cura e a sua plena convicção que seria curada. E assim ela fez, meus irmãos. Ela rompeu a multidão e aprove o Senhor de forma milagrosa a atentar para ela, a curando daquele mal e salvando a sua vida. Não espere, meus irmãos, para amanhã. Hoje é o dia de romper a multidão e tocar na orla das vestes de Jesus. Não deixe que a dúvida e a desesperança tirem seus olhos de olharem para o alvo. Nossa segunda lição é fé, confiança e propósito. Foi a fé que moveu aquela mulher a buscar o Senhor e tocar em suas vestes. Fez com que ela sentisse que instantaneamente havia estancado aquela fonte de seu sangue. Ela sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Meus irmãos, ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que tudo é possível ao que crê. Aquela mulher, ela foi decidida. Rompeu a multidão, colocou em seu coração o propósito, confiar no Senhor. E a nossa terceira lição, temor e confissão. Ela aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. O reconhecimento de quem era Jesus e a confissão daquela mulher fez toda a diferença para que ela tivesse a sua vida restituída por completo, tanto física como espiritual. Meus irmãos, independente das circunstâncias e de quanto tempo temos esperado uma intervenção do Senhor, olhe para Ele. Tome uma atitude ousada. É necessário romper a multidão. Não se detenha às suas limitações. Precisamos desenvolver nele uma confiança que nos preencha de esperança, sem esmorecer, evidenciando uma fé salvífica, onde o Pai, Ele completará a obra em nossas vidas, tanto física como espiritual, segundo a sua boa vontade. Que o temor, um profundo respeito ao Senhor, nos leve a estarmos cada vez mais próximos, confessando nossas petições, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, para assim termos a oportunidade de sermos identificados como filhos amados, para assim seguir em paz, paz esta que excede todo o entendimento. Meus irmãos, o maior bem que podemos alcançar é ter paz com Deus. E esta paz é através da justiça imputada por nós mediante o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. E assim obtermos a nossa salvação. A vida daquela mulher foi restituída física, moral e espiritual. Uma mulher que antes temia e tremia se levanta diante dele uma nova criatura. Meus irmãos, só o Senhor tem o poder de fazer o que lhe apraz em nossas vidas. Que possamos viver em propósito, porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Este foi mais um quadro Aprendendo sobre as Mulheres da Bíblia e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.